Eu queria aproveitar esse momento para tanta coisa que tem acontecido, as trágicas mortes que a gente tem vivido no Brasil, esse horror potencializado. Nós perdemos ontem o Paulo Gustavo, com mais uma dessas mais de 400 mil mortes, chegando às 500 mil registradas, notificadas pela Covid. E, portanto, eu queria pensar que como na prática a necropolítica funciona no Brasil. E eu acho que nesse caso fica evidente como ela vai para muito além do que a população indígena, do que a população afro-brasileira, a população negra já vive neste país há séculos. E se tornou essa sanha sob o comando de um governo. E vemos aí a necropolítica em ação. Como que o genocídio funciona. Para além de uma lógica da biopolítica, do controle de corpos, é evidente nesse processo uma ação objetiva de não cuidado com a vida, de eliminação, de um pensamento miliciano, de extermínio dos fracos, fascista. Então a gente vê isso em ação. Acho que é o exemplo mais evidente de necropolítica, como trabalhou o conceito aquele Mbembe, né? E que, como o Ailton Krenak colocou, agora é a experiência que não só nós, indígenas, negros, vivemos, agora os brancos de classe média alta estão, né, em menor proporção ainda do que a gente mais vivendo nesse país, o horror, e cada vez mais tocando. E eu vim aqui pensar nesses termos, não apenas no sentido teórico, mas também essa prática e essa nossa resistência que nós temos tido para sobreviver e para criar um possível. Nós temos que transformar esse país, esse Brasil. Né? Mas não é de hoje. E é um longo aprendizado. Daí eu queria ler para vocês uma crônica da Clarice Lispector, que se chama Morte de uma Baleia. E, em geral, ela é analisada em termos de biopolítica, e o que ela fala sobre tudo, e é espantoso esse poder da Clarice, essa crônica ela publicou no Jornal do Brasil, e depois foi transformada dentro do livro A Descoberta do Mundo, foi colocada, e ela fala da morte de uma baleia, aqui no Rio de Janeiro. E, como sempre, a genialidade da Clarice traz também para a gente pensar como funciona a necropolítica, e o nosso desafio de enfrentar a necropolítica talvez seja muito além do que a derrubada deste governo, do que o fim dessa necropolítica, é algo muito profundo da alma brasileira que deve ser mudado. Talvez matar também alguma coisa de nós, que é de horror, que é do perverso, e cultivar uma outra vida, um outro eu, um outro nós, uma outra cultura, com base nessa riqueza que nós temos para resistir a esse mundo nefasto, essa lógica que nós estamos vivendo de morte, que é não só neoliberal, mas é dessa tradição das capitanias hereditárias que formam este país. Essa é a crônica A Morte de uma Baleia. Em minutos espalhara-se a notícia. Uma baleia no Leme e outra no Leblon haviam surgido na arrebentação, de onde tinham tentado sair sem, no entanto, poder voltar. Eram descomunais, apesar de apenas filhotes. Todos foram ver. Eu não fui. Corria o boato de que ela agonizava já há 8 horas e que até atirar nela haviam atirado, mas ela continuava agonizando e sem morrer. Senti um horror diante do que contavam e que talvez não fossem estritamente os fatos reais, mas a lenda já estava formada em torno do extraordinário que, enfim, acontecia. Pois por pura sede de vida melhor, estamos sempre à espera do extraordinário que talvez nos salve de uma vida contida. Se fosse um homem que estivesse agonizando na praia durante 8 horas, nós o santificaríamos. Tanto precisamos de crer no que é impossível. Não, não fui vê-la, detesto a morte. Deus, o que nos prometeis em troca de morrer? Pois o céu e o inferno nós já os conhecemos. Cada um de nós, em segredo, quase que de sonho, já viveu um pouco do próprio Apocalipse. E a própria morte. Fora das vezes em que quase morri para sempre. Quantas vezes, num silêncio humano,
que é o mais grave de todos do reino animal? Quantas vezes, num silêncio humano, minha alma agonizando esperava por uma morte que não vinha? E como escárnio, por ser o contrário do martírio em que minha alma sangrava, era quando o corpo mais florescia. Como se meu corpo precisasse dar ao mundo uma prova contrária da minha morte interna para esta ser mais secreta ainda. Morri de muitas mortes e mantê-las-ei em segredo até que a morte do corpo venha. E alguém, adivinhando, diga: esta viveu. Porque aquele que mais experimenta o martírio é dele que se poderá dizer: este sim, este viveu. O mais estranho é que todas as vezes em que era só o corpo que estava à morte, a alma desconhecia. Da última vez em que meu corpo quase morreu, ignorando o que sucedia, tinha uma espécie de rara alegria, como se ela estivesse enfim liberta, enquanto o corpo doía como um inferno. Uma das vezes, só depois que passou, é que me disseram: eu havia estado 3 dias entre vida e morte, e nada garantiam os médicos, senão que tudo tentariam. E eu, tão inocente do que estava acontecendo, que estranhava não permitirem visitas. Mas eu quero visitas, dizia. Elas me distraem da dor terrível. E todos os que não obedeceram à placa silêncio, todos foram recebidos por mim, gemendo de dor, como numa festa. E eu tinha me tornado falante, minha voz era clara. Minha voz florescia como um áspero cactus. Até que o médico, realmente muito zangado e num tom definitivo, disse-me: mais uma só visita e lhe darei alta no estado mesmo em que você está. O estado em que eu estava. Eu desconhecia. Nunca nesses dias notei que estava no limiar da morte. Parece-me que eu vagamente sentia que enquanto sofresse fisicamente de um modo tão insuportável, isso seria a prova de estar vivendo ao máximo. Lembro-me agora de uma vez em que, ao olhar um pôr do sol interminável e escarlate, também eu agonizei com ele lentamente e morri. E a noite veio para mim, cobrindo-me de mistério, de insônia clarividente, e finalmente, por cansaço, sucumbindo num sono que completava a minha morte. E quando acordei, surpreendi-me docemente. Nos primeiros ínfimos instantes de acordada, pensei: então, quando se está morta, se conserva a consciência? Até que o corpo, habituado a mover-se automaticamente, me fez fazer um gesto muito meu, o de passar a mão pelos cabelos. Então, num susto, percebi que meu corpo e minha alma tinham sobrevivido. Tudo isso, a certeza de estar morta e a descoberta de que eu estava viva, tudo isso não durou, creio, mais do que 2 ínfimos segundos, ou talvez menos ainda. Mas que de hoje em diante todos saibam, através de mim, que não estou mentindo. Em menos de 2 segundos podem-se viver uma vida e uma morte, e uma vida de novo. Esses 2 ínfimos segundos, como forma de contar toscamente o tempo, devem ser a diferença entre o ser humano e o animal. Assim como Deus talvez conte o tempo em frações de séculos dos séculos. Cada século um instante. Quem sabe se Deus conta a nossa vida em termos de 2 segundos. Um para nascer e outro para morrer. E o intervalo, meu Deus, talvez seja a maior criação do homem. A vida. Uma vida. Lembro-me de um amigo que há poucos dias citou o que de um dos apóstolos disse de nós: vós sois deuses. Sim, juro que somos deuses, porque eu também já morri de alegria muitas vezes na minha vida. E quando passava essa espécie de gloriosa e suave morte, eu me surpreendia de que o mundo continuasse ao meu redor, de que houvesse uma disciplina para cada coisa, e de que eu mesma, a começar por mim, tinha o meu nome e já entrara na rotina. Pensara que o tempo tinha parado e os homens subitamente se tinham imobilizado no meio do gesto que estivessem executando, enquanto eu vivera a morte por alegria. Não fui ver a baleia, que estava a benzer à porta de minha casa a morrer. Morte, eu te odeio.
Enquanto isso, as notícias misturadas com lendas corriam pela cidade do Leme. Uns diziam que a baleia do Leblon ainda não morrera, mas que sua carne retalhada em vida era vendida por quilos, pois carne de baleia era ótimo de se comer. E era barato. E era isso que corria pela cidade do Leme. E eu pensei, maldito seja aquele que a comerá por curiosidade. Só perdoarei quem tem fome. Aquela fome antiga dos pobres. Outros, no limiar do horror, contavam que também a baleia do Leme, embora ainda viva e arfante, tinha seus quilos cortados para serem vendidos. Como acreditar que não se espera nem a morte para um ser comer outro ser? Não quero acreditar que alguém desrespeite tanto a vida e a morte, nossa criação humana, e que coma vorazmente só por ser uma iguaria aquilo que ainda agoniza, só porque é mais barato, só porque a fome humana é grande, só porque na verdade somos tão ferozes como um animal feroz, só porque queremos comer daquela montanha de inocência que é uma baleia, assim como comemos a inocência cantante de um pássaro. Eu ia dizer agora com horror, a viver desse modo, prefiro a morte. E, e exatamente não é verdade. Sou uma feroz entre os ferozes seres humanos. Nós, os macacos de nós mesmos, nós, os macacos que idealizaram tornarem-se humanos, e esta é também a nossa grandeza. Nunca atingiremos em nós o ser humano. A busca e o esforço serão permanentes. E quem atinge o quase impossível estágio de ser humano, é justo que seja santificado. Porque desistir de nossa animalidade é um sacrifício. É isso, gente. Vamos pensar. Necropolítica, vida, biopolítica, meus sentimentos a todas as famílias, a todos que perdemos. Salve Paulo Gustavo. O riso segue sendo uma resistência. Nosso corpo é uma resistência há séculos, há milênios. Nós existiremos, nós sobreviveremos. Porque eu espero é algo além, que a gente consiga algo além disso, desse humano que nós temos aí, além deste governo, desta cultura, e que a gente consiga sobreviver. E viver e fazer algo novo. Achei.